Muitas pessoas falam sobre como você pode melhorar, como você pode evitar o efeito sanfona, como você pode evitar que isso aconteça, como você pode sair de um efeito sanfona, o que gera o efeito sanfona. Beleza, isso é muito importante. Mas muita gente não fala sobre essas crenças familiares. Ninguém fala sobre como você cresceu ouvindo algumas coisas, como você criou a sua identidade, a sua personalidade em cima da sua criação, das coisas que os seus pais falavam, das coisas que você ouvia, das coisas que você absorvia, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês poderem entender um pouquinho o que eu quero dizer. Eu cresci achando que a minha mãe era uma mulher gorda. É engraçado, né? Eu tava falando isso com a minha terapia, com a minha terapeuta tem mais ou menos umas 2 semanas. Eu cresci achando que a minha mãe era uma mulher gorda. Então eu tinha a visão da minha mãe como uma mulher gorda. Por que eu tinha essa visão? Porque a minha mãe vivia dizendo que precisava emagrecer. Desde que eu era pequena, a minha mãe falava assim: eu preciso emagrecer. Nossa, eu tô muito gorda, eu preciso emagrecer. Nossa, eu tô enorme, eu preciso emagrecer, eu preciso entrar numa dieta. Então eu lá para os meus 5, 6 anos, eu via a minha mãe como uma mulher gorda. Coitada, que vivia tentando emagrecer. Ela vivia numa luta contra a balança. Eu tinha pena, assim, de ver ela na academia e olhando pro espelho, reclamando que tava gorda. E eu falava assim, caraca, deve ser muito ruim ser gorda. Deve ser muito ruim, cara, porque a minha mãe vive indo pra academia, vive falando que ela era gorda. Então na minha cabeça de criança, a minha mãe era desse tamanho. Gente, a minha mãe não era gorda. Nunca foi. A minha mãe nunca foi. Minha mãe é uma mulher de 1,54 m, baixinha, diferente de mim, né? Que tem 1,75 m. E sempre teve um corpo muito bonito, assim, bem violão. Então eu ia crescendo, ouvindo ela falando isso. E também ouvindo dos meus pais o seguinte. Meu pai sempre falou pra mim, minha filha, família Mansur, né? Que é a família do meu pai, é só mulher gorda, mulher grande. Então você tem que tomar cuidado, minha filha. Porque você já tem um pezinho lá na obesidade, entendeu? Porque a família Mansur é uma família gorda, mulher grande, de ossos largos. Você nunca vai ser magra. Você nunca vai ser magrinha, nunca. Então, eu fui crescendo já com uma crença de que eu nunca seria magra, de que eu sempre teria dificuldade para emagrecer, que eu fazia parte de uma genética gorda, que eu fazia parte de uma família que tinha dificuldade para perder peso. Ó, sua prima teve que partir para bariátrica, sua tia teve que fazer uma dieta de restrição de carboidrato para emagrecer. Então, eu fui crescendo com crenças de que, pra mim, se eu fosse querer emagrecer, ia ser muito mais difícil. E aí, eu fui crescendo e criando uma personalidade que ser gorda era ruim, ser gorda não fazia parte dos padrões aceitáveis, que a minha família tinha problema em emagrecer. E eu fui crescendo e criei aquela identidade que, assim, eu preciso ser uma pessoa magra pra poder ser uma pessoa feliz, com saúde e aceitável. Não precisava ficar reclamando que eu preciso fazer dieta. Eu só fui descobrir isso depois de adulta. Eu só fui descobrir isso trabalhando no meu emocional. Eu só fui descobrir isso entendendo o que eu via quando eu era criança, o que acontecia comigo. E quando eu era da ginástica rítmica desportiva, na minha escola, eu era uma criança gordinha, e eu nunca me esqueço disso, mas eu fazia parte de uma equipe de outras meninas que eram magras. Só que eu mesma gordinha me sobressaía porque eu era muito boa, eu nunca tive medo de me arriscar. Então, quando eu comecei a me destacar, a professora, ela percebeu que eu era muito boa, mesmo acima do peso, e começou a me dar algumas vantagens nas aulas. E as meninas que faziam GRD, que não eram tão boas quanto eu, começaram a ficar com ódio, com raiva, porque a professora me dava mais espaço, todas eram magrinhas, e eu era gordinha que era a melhor. E começou um bullying comigo a partir daquele momento na escola. Eu tive que trocar de turno, depois eu troquei de colégio, enfim. Então foi algo que mexeu muito comigo na época e que foi mais um peso pra mim, saber que estar acima do peso me fazia ter bullying, me fazia odiar meu corpo. E eu fui crescendo com isso. Eu fui crescendo fui criando minha personalidade, minha identidade em cima disso. Então, eu quero falar de compulsão alimentar com vocês, mas é muito difícil eu falar da compulsão alimentar sem contar um pouco das crenças familiares que a gente todo mundo tem. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. A gente cresce ouvindo coisas que isso criam quem é a gente, como a gente é hoje, o que a gente pensa, os nossos padrões mentais. Estão tudo em cima da nossa formação, da nossa vida adulta. A gente trouxe lá da infância. Tem muitas pessoas que elas têm muitos problemas como adulto hoje em dia, porque elas tiveram problemas na infância que resultaram em problemas que elas têm, que se espelharam. Então, às vezes, a gente precisa parar e analisar como é que foi a nossa infância, nossos hábitos quando a gente era criança.
Eu fui uma criança que eu ouvia muito dos meus pais, que eu ia ter dificuldade de emagrecer, que minha família era gorda, minha mãe reclamava que era gorda sendo magra. E minha mãe, que era magra, reclamava que era gorda, pra mim eu falava, caraca, eu vou ter que ser um esqueleto. Então eu fui crescendo achando que isso era errado, tá bom? Então isso é uma crença que a gente tem que tirar da nossa cabeça, tem que ser trabalhada. E não é da noite pro dia. Beleza? E assim, nós seres humanos, como somos, agora vamos falar da compulsão alimentar em si, tá, gente? A gente é capaz de comer mesmo. Quando a gente não tá com fome, quando a gente é motivado por ocasiões especiais, por horários pré-estabelecidos, eventos gastronômicos ou até mesmo pela simples vergonha de recusar uma comida. A gente come por diversos momentos na nossa vida. A comida foi feita pra gente comer quando a gente tá com fome. Mas como eu falei, a gente come a comida por vários motivos. Eventos sociais, eventos gastronômicos, horários pré-estabelecidos, por vergonha de recusar uma comida. Então, às vezes a gente come sem precisar. Entende? E isso acontece sempre. Quantas vezes não andava meio-dia e eu comia mesmo sem fome porque aquele era o horário do almoço? Quantas vezes eu ia pra uma festa e mesmo sem fome eu achava que a comida estava à minha disposição? Porque era de graça. Ah, vou comer de graça, né? Pô, vou recusar uma comidinha de graça? Ou eu comia porque eu ficava sem graça de recusar aquela comida. Então, assim, isso ajuda muito pro ganho de peso e até mesmo pro efeito sanfona, mas vocês vão entender o porquê, tá bom? E o efeito sanfona, além de tudo que eu vou falar aqui, porque eu falo muito no dieta, que vai coisas além do peso, eu também quero falar sobre o efeito sanfona, como ele é ruim pra nossa saúde também. Não só pra desacelerar o metabolismo, tá? O efeito sanfona, ele desacelera o metabolismo, ele pode causar várias outras doenças também muito ruins. E a gente vai falar sobre isso, mas antes a gente vai falar mais da parte mental e emocional mesmo, tá? Eu estou com a minha colinha aqui, não se esqueçam. Mas vamos lá, gente, efeito sanfona. O efeito sanfona, ele traz muitos danos emocionais, principalmente porque a maioria das vezes o foco que deveria ser em descobrir a raiz emocional em que você se encontra, na verdade está só pensando na parte da estética, sabe? Na parte de quanto que eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer não sei quanto para poder me sentir bem com o meu corpo, tá bom? Tem gente perguntando o que é efeito sanfona. Desculpa, eu não expliquei o que é efeito sanfona. Muita gente não sabe o que é. O efeito sanfona nada mais é do que você ganhar peso e perder peso em um curto espaço de tempo. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas perdem muito peso muito rápido e depois elas recuperam o peso, né? E tem muita gente que vem e fala assim pra mim: Carol, eu vi que você não é adepta a cortar carboidratos da dieta. Nossa, pra mim deu muito certo. Eu cortei o carboidrato e emagreci 10 quilos em um mês. Aí eu falei, depois eu recuperei, mas eu consegui perder quando eu cortei carboidrato. Eu falei, cara, se você recuperou, a sua dieta não fez certo. A sua dieta não deu certo se você recuperou o peso. Então é isso que eu quero explicar pra vocês. E aí, galera, quando você engorda e emagrece no curto espaço de tempo, isso pode causar danos à sua saúde. E muitas das vezes, mais ainda é pior, porque causa danos emocionais. Porque cada vez mais você fica mais frustrada, mais desmotivada a querer fazer uma nova alimentação, a querer melhorar a sua alimentação. Pera aí, gente. Vem umas pessoas com os comentários meio do nada e eu tenho que tirar da live. Então, cada vez mais, você se vê frustrada e desmotivada em começar uma nova alimentação e começar uma nova dieta, porque sempre dá errado, porque você sempre emagrece e depois você sempre engorda. Então, é isso que a gente tem que falar. Agora, eu vou falar, eu anotei aqui alguns erros que as pessoas cometem, que levam elas a ter um efeito sanfona. Carol, você se baseou em quê pra falar sobre isso que você vai falar agora? Em algumas coisas. É quando você... na verdade, os erros que você comete, na verdade, eu botei 6 erros que vocês cometem, que dão você acaba tendo o efeito sanfona, e o que vocês deveriam fazer em contrapartida, tá? E isso foi baseado em pesquisa e minha vida, minha história. Então, se eu falar alguma coisa aqui que você não concorda, sem problemas, tá? É porque muita coisa que eu tô falando aqui é muito baseado também na minha vivência, tá? Quem me conhece, me segue um tempo, sabe que eu passei um tempo num efeito sanfona de engorda e emagrece. Graças a Deus eu saí desse efeito sanfona, porque teve uma hora que meu peso estacionou e entendeu que aquele ali era meu peso, eu não conseguia mais emagrecer, que isso é muito ruim. O efeito sanfona traz isso, ele se acostuma com o seu peso, aí você faz dieta, faz exercício, não emagrece. Até você perder peso e entender que você está mudando os estímulos, isso demora bastante, tá? Então eu cometi 6 erros. Eu cometi 6 grandes erros que me levaram a viver anos de um efeito sanfona que só fizeram mal pra minha saúde. Dentre eles, o primeiro erro foi focar na perda de peso. Pra mim, era tudo ou nada. Em vez de eu focar no certo, que seria focar na mudança de comportamento, eu só focava
na perda de peso. E na perda de peso eu segui a lógica do é tudo ou nada. O que era tudo ou nada pra mim? Ou eu vivia aquilo com sangue nos olhos, ou eu desistia de tudo. O que seria pra mim fazer aquilo com sangue nos olhos? Fazer aquilo com sangue nos olhos era viver pra dieta. Eu vivia pra dieta e não saía dela. Era... Ai, meu Deus. Peraí, gente. Alguém me ligou no meio da live. Peço perdão. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Peraí, que eu vou botar no modo avião. Peraí, gente. E agora eu vou voltar pra live. Foi mal, gente. É que eu tava gravando com outro celular, alguém me ligou. Que beleza, né? Que maravilha. Vamos lá que eu vou voltar. Peraí. Não saem dessa live. Vou gravar o nome de cada um que sai dessa live. Tá vendo? Eu tô jogando praga pra vocês. Até aumentou, gostei, hein? Gostei. Galera, foi mal que tá entrando agora. Alguém ligou, mas já coloquei no modo avião. Estamos de volta falando sobre efeito sanfona, tá bom? Desculpa. Foi mal, galera. Alguém ligou no meio da live. Quem faz isso, né, cara? Quem é que não sabe que toda terça-feira, 8 horas da noite, tem Fala Carol? Pelo amor de Deus, gente. A pessoa não sabe, não tem noção que toda terça-feira tem live. Vou bloquear a pessoa que ligou. Falo logo, tá? Aviso logo pra vocês. Então vamos lá, gente, continuando. O primeiro erro que eu cometi, vocês estão rindo, né? Filhas da puta. O primeiro erro que eu cometia pra ter o efeito sanfona. Eu focava na perda de peso, tudo ou nada. Seguia a lógica do tudo ou nada. Ou seja, eu restringia de tudo, eu não comia nada, eu ficava apenas vivendo para a dieta. Eu vivia para a dieta, eu vivia só para comer legumes. Eu saía para algum evento e levava comida, eu recusava comida. Eu já dormia pensando na marmita que eu ia levar pra rua amanhã. E era o seguinte, se eu saísse, desse uma escapada da dieta, já era. Eu falava, não, agora eu abandonei. Eu comi este pedaço de chocolate, eu acabei com tudo. Eu acabei com um mês que eu fiz de dieta. Eu comi esse chocolate e esse hambúrguer. Eu coloquei tudo por água abaixo, já era. Recomeço na próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira eu recomeço. Quem não é assim? Quem nunca achou que colocou tudo a perder porque comeu alguma coisa fora da dieta? E aí eu falava, caraca, eu não tenho disciplina. Não tenho disciplina nenhuma. Eu começo uma dieta, faço uma semana, 2 semanas, aí escorrego no hambúrguer. Quando eu vi a pizza tá na minha frente, meu namorado traz cachorro quente, minha irmã chega com um saco de pipoca. Quando eu vi, eu tô fazendo um brigadeiro na cozinha. Caraca, cara, eu não tenho força de vontade. Não, mas segunda eu vou dar um jeito na minha vida. Segunda-feira, ninguém me segura. Manda mensagem pra mim que segunda a gente na academia, vamos dar o gás. Vou ficar 1 hora na esteira. Não vou nem fazer musculação, né? Porque eles falaram que musculação não emagrece não. O que emagrece é aeróbico, né? Muita gente acha isso. Então, o que acontece? Você tá errando exatamente aí. Você tá errando porque você tá focando na perda de peso e não na mudança de comportamento. Em vez de você focar em mudar o seu comportamento, em parar de pensar que você vai jogar sua dieta fora porque você comeu um hambúrguer, você comeu um chocolate. Não, você não vai jogar fora. Você precisa parar com esse comportamento. Você precisa acabar com seus padrões mentais de achar que você não consegue, que você não tem força de vontade, que você não tem disciplina, porque isso não tem nada a ver com força de vontade e disciplina. São hábitos e padrões mentais que você criou na sua cabeça que você acha que está colocando tudo para água abaixo porque você saiu alguma coisa da sua dieta. Então, primeiro erro que você comete. O certo é você fazer o quê? Focar na mudança de comportamento e mudar o seu comportamento na hora que você pensa isso, na hora que você diz que não tem força de vontade, na hora que você diz que não consegue, que não tem disciplina, na hora que você diz que você não vai à academia porque você já comeu bastante, porque você saiu da dieta, é aí que você tá errando, beleza? Então, em vez de pensar só na perda de peso, foca em mudar comportamento. Eu preciso perder 10 quilos no mês. Não, eu preciso parar de achar que eu vou perder 10 quilos no mês. Eu preciso muito seguir a dieta, não posso sair nenhuma hora. Não, eu posso sair sim e fazer uma refeição livre todo final de semana porque eu sou um ser humano. Então, por favor, foca numa mudança de comportamento e não foca numa perda de peso. Beleza? Minha câmera parou de gravar. Peraí, gente. Sacanagem. Parou de gravar. Filha da mãe, volta. Gente, não tô conseguindo. Deixa pra lá. Tem pouco espaço nessa câmera. Pronto, desliguei a câmera, foi mal. Então agora vamos para o segundo erro que a maioria das pessoas cometem quando elas sofrem de um efeito sanfona. O segundo erro é muita restrição.
tá? Restringir a alimentação. Ou seja, colocar na sua cabeça que você só vai emagrecer se você cortar tudo, tá? E o certo seria focar mais na flexibilidade. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que sofre de efeito sanfona, eu conversei isso hoje com uma amiga minha, né, do ateliê, da Gabi. A gente tava falando sobre dieta e ela falou assim, amiga, eu sou muito assim. Eu sou tudo ou nada. Ou eu restringo tudo, não saio nenhum dia da dieta, ou eu falo assim, foda-se, já comi essa pizza, eu vou comer lasanha, vou fazer um brigadeiro. Eu sou totalmente tudo ou nada. E eu não consigo não ser assim, porque me desanima. Uma vezinha que eu saio da dieta, eu acho que eu já engordei tudo. É a Gabi, ela acabou de falar aí. A Gabi do Dreams Atelier, gente. Que a Gabi do Dreams Atelier é minha amiga. Que é a dona do ateliê mais famoso desse Rio de Janeiro, tá? Acabei de ir lá pegar roupa. Só faço minhas roupas lá, que além de lindas, veste meu manequim maravilhoso. Então, sou dessas. Então, gente, é o seguinte. A Gabi falou assim, amiga, eu sou igual a você, tudo ou nada. Eu sou 8 ou 80. Ou eu como salada, legumes, não saio da dieta, ou eu saio e, cara, eu não sei porquê, mas na minha cabeça fica que eu posso comer tudo que eu ver pela frente. Que eu simplesmente tenho essa liberdade e que depois eu volto. Só que esse negócio de você ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, é totalmente desgastante. E aí você vai ficando desmotivada e você cada vez vai acreditando menos no seu processo de mudança. Porque isso cansa. Isso cansa muito. Isso acaba com a sua energia. Isso te deixa desmotivada, frustrada. Porque você sempre sabe que uma hora você vai sair da linha e você tá sempre recomeçando. E, gente, recomeçar cansa. Por isso que às vezes, quando eu falo, eu sou uma pessoa normal, eu sou um ser humano que nem vocês. Eu tô melhorando a minha alimentação, tô conseguindo perder peso, isso é ótimo. Mas às vezes vou comer um pedaço de chocolate, como 5. E depois vou lá e como mais uma coisa gordurosa, sei lá, como um pedaço de pizza. Então, em vez de eu falar assim, segunda-feira eu recomeço, não, vou dar continuidade na próxima refeição. Porque aquilo que você comeu, às vezes, não faz nenhuma diferença no seu peso. Nenhuma diferença. Então, assim, galera, dá continuidade na próxima refeição. Você não precisa esperar pra segunda-feira, entendeu? Na próxima refeição você já dá continuidade. Isso aí é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, o segundo erro que eu cometia no efeito sanfona, eu me restringia muito. Era tudo ou nada, e eu só achava que eu ia emagrecer cortando tudo. O certo é você focar na flexibilidade sempre. Tentar sempre ser o mais flexível possível. A gente é ser humano, comer é muito bom. Comer hambúrguer não tem que ser visto como uma coisa ruim. Comer chocolate não tem que ser visto como uma coisa ruim. São comidas que trazem prazer, mas é preciso comer com equilíbrio. Carol, mas eu não consigo, eu não tenho equilíbrio. Eu vejo uma pizza, é minha comida preferida, eu não consigo comer uma, eu como 2. Que você coma 3, 4, 5, 6. Na próxima refeição você dá continuidade. É isso. O que você não pode é botar na sua cabeça que você comeu 8 pedaços de pizza e aí você vai chegar no almoço, aí você vai chegar no jantar e vai comer cachorro quente. É isso que não dá, tá? Beleza? O terceiro erro que eu cometia, que me fazia ter efeito sanfona, era... eu não tinha paciência. Eu queria ver resultados da noite pro dia. O certo é focar em ter paciência e constância, tá? É o que eu sempre falo. O resultado de um emagrecimento é uma ação direcionada constante, ok? E a pessoa que quer emagrecer, ela ganha peso, ela não ganha peso da noite pro dia. Ela ganha peso em 5 anos, em 6 meses, em 10 anos. E quando ela quer emagrecer, ela quer o quê? Ver resultado da noite pro dia. E é normal. E a maioria dessas pessoas, elas querem ver resultado da noite pro dia, porque às vezes ela acha que ela tá se dedicando, se dando o esforço todo dela. E caraca, tá... ui, que sufoco comer salada todo dia. Cara, se tá sendo sufoco comer salada todo dia, não come salada todo dia. Porque uma dieta, uma reeducação alimentar, não pode fazer com que você acredite que aquilo ali é uma coisa que te sufoca, que te deixa mal. Entendeu? Eu recebo mensagem todo dia. Carol, eu vejo que você come arroz com feijão todo dia. Como? E perdi 3 quilos na semana passada. E eu como arroz com feijão todo dia. Porque eu posso comer arroz com feijão todo dia. Porque eu malho pra isso. A minha alimentação é bem equilibrada. Então eu posso comer arroz com feijão todo dia. Comer até farofa hoje no almoço, então assim, não tem problema. O problema é a quantidade que você come com equilíbrio. É simplesmente isso. Então assim, eu tô vivendo uma fase na minha vida agora que eu tenho paciência, é uma coisa que eu não tinha antes. Talvez na próxima semana eu me pese e tenha perdido 500 gramas. Cara, realmente dá uma balançada que você fala, pô, só 500 gramas. Gente, de 500 em 500 é 1 quilo. Aí passou 2 meses, já perdeu 2 quilos. E assim vai. E quando você perde devagar, a probabilidade de você recuperar esse peso é muito menor. Quando você perde mais rápido, a probabilidade de você recuperar esse peso é muito maior. Porque o seu corpo, ele demora a entender o seu novo peso.
E pra ele entender o seu novo peso, isso leva tempo. Por isso que a maioria das pessoas que emagrecem rápido, elas recuperam rápido. Porque o corpo não deu tempo de entender que aquele ali era o seu novo peso, beleza? Então, um grande erro das pessoas que vivem o efeito sanfona é impaciência. Ela não vê resultado e aí ela desabe e fala: dane-se, não quero mais emagrecer. Não quero, desisto. Fiz 1 mês de dieta, eu emagreci 1 quilo. Desisto. Pra mim, não quero mais pra mim. Aí o que ela faz? Ela vai e se entrega aos velhos hábitos, que é um outro erro que todo mundo faz, voltar pros velhos hábitos, pros velhos comportamentos. E aí ela recupera aquele peso, e pior, às vezes mais, porque ela acha que 1 mês que ela ficou sem comer uma pizza, um chocolate, ela se restringiu demais. Sendo que não foi, ela só evitou e tentou melhorar a alimentação. Aí ela vai lá e come o dobro. E aí a 1 quilo que ela ganhou 2, ganhou 3. Por isso que eu fiz hoje uma postagem mostrando pra vocês. Perdi 1 quilo, comemorei, ganhei 2. Porque isso também acontece com muitas pessoas. Ah, perdi peso, agora eu posso comer. Isso é um pensamento sabotador, tá? Que a gente vai trabalhar na semana Minha Nova Versão. Se você não se inscreveu, se inscreve na semana Minha Nova Versão, que o link tá lá na bio, na biografia, no perfil. Então, gente, é o seguinte, é você pensar, cara, qual é a minha opção de desistir agora? Se eu desistir, eu vou recuperar meu peso, vou ganhar mais peso, vou ter menos saúde, eu vou ter mais dor na coluna, vou ter menos energia, vou ficar mais cansada com o tempo, porque sobrepeso cansa, você fica mais estressado e você fica mais cansado, vou ficar mais ansiosa. E aí o que vai acontecer? Eu vou ficar triste porque eu vou ter ganhado mais peso. Pra me deixar feliz, eu vou comer. Eu vou ficar triste porque eu ganhei mais peso e vou comer de novo. E você fica sempre num ciclo vicioso. Tá bom? Então, galera, é focar em ter paciência. Ah, mas eu sou muito impaciente. Então me perdoe. Me desculpa, tá? Porque o seu peso, o seu corpo vai demorar a entender o seu novo peso, tá? Com a primeira vez que eu fiz uma reeducação alimentar, que eu perdi 15 quilos, né? Há muito tempo atrás. No primeiro mês, eu fiz spinning de segunda a sexta. E eu nunca me esqueço que eu fui me pesar na médica e eu tinha perdido 1,5 kg em 30 dias. Mas eu fiquei arrasada. Nossa, mas eu chorei na médica. Cheguei em casa e falei: mãe, desisto, não quero mais emagrecer. Sabe, 1 mês de dieta pra nada. Fiquei muito triste. A minha mãe falou assim: minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um tempo. Continua fazendo o que você tá fazendo. Se no segundo mês você não tiver perdido mais, porque eu era bem novinha, tá, gente? Então, geralmente quem é novinha perde rápido. O metabolismo tá nas alturas. Se você não emagrecer, eu te levo pra fazer uns exames, a gente faz um batalhão de exames e tenta entender por que você tá perdendo peso tão devagar. No segundo mês de reeducação alimentar, em 1 mês, eu perdi 5,9 kg, quase, eu arredondo pra 6. E aquilo foi incrível. E aí, o meu endócrino falou: sabe o que acontece, Carol? O seu corpo demorou a entender os seus novos estímulos. O corpo não entende o estímulo da noite pro dia. Então, o seu corpo demorou 2 meses pra entender os seus novos hábitos, sua nova alimentação, sua nova rotina. E o corpo demora a entender isso. E a partir do momento que você começa a trabalhar naquele hábito, naquela nova rotina, naquele novo comportamento, daqui a pouco aquilo ali vira um hábito, vai ser uma coisa normal pra você. E aí, com o tempo, eu perdi 15, depois eu perdi mais 5, depois eu perdi mais 5, no total eu perdi 25. Então, gente, é isso que eu tô tentando explicar pra vocês. Dá um tempo, tenha paciência, por favor, pro seu tempo responder os estímulos novos que você tá dando pro seu corpo, tá bom? Então, acabei de falar o terceiro erro que a maioria das pessoas que sofrem de efeito sanfona tem. São pessoas impacientes e você precisa ser mais paciente. Geralmente as pessoas impacientes, elas querem ser emagrecidas. E as pessoas pacientes, elas querem emagrecer. A pessoa que quer ser emagrecida, ela quer fechar o olho e tá magra, tá bom? A Tata perguntou: já ficaram prontos seus exames? Ficaram prontos. Eu peguei o exame hoje. Eu tô mega feliz. Eu acho que eu tô fazendo essa live justamente porque eu tô bastante feliz com os meus resultados dos exames. Eu acho que é pela primeira vez na minha vida a minha glicose deu baixa, né? Eu tava com medo de ver meus exames e a minha glicose tava baixa. Os meus exames estão maravilhosos. Tirando a glicose, que eu achei que estava na média, né? Tá baixa. Eu fiquei, até curti, mas isso também não é bom. Não tenho gordura em órgão, não tenho gordura em fígado. Meus exames estão maravilhosos. A única coisa que deu ruim mesmo foi o metabolismo, que tá lento. Mas a gente já tá trabalhando pro metabolismo aumentar. Quem tem sobrepeso tende a ter o metabolismo mais lento, tá, gente? Carol, o que eu faço pra aumentar meu metabolismo? Melhorar a alimentação, sono e musculação. A musculação aumenta o metabolismo. E aumenta mesmo. Mas isso aí eu papo pra outra hora. Vamos para o quarto erro que a maioria das pessoas cometem. A maioria das pessoas que sofrem com o efeito sanfona
cometem. Quem perguntou do hipotireoidismo, eu não respondi, desculpa. Meu hipotireoidismo tá regular. Não tá... Meu T4 livre não tá desregulado. Meu hipotireoidismo tá totalmente regulado. Quem tem hipotireoidismo e tá com hipotireoidismo regulado, não sofre de ganho de peso, tá bom? Não sofre com ganho de peso. Isso é bem importante que vocês entendam. E, por favor, duas coisas importantes também, além do hipotireoidismo, gente, é ovário policístico. Quem tem SOP, que é SOP, síndrome do ovário policisto, na verdade, isso dá ganho de peso, tá bom? Então fiquem de olho, façam exames ginecológicos que a maioria das mulheres tem, tá bom? Continuando, galera. O quarto erro que a maioria das pessoas que sofrem de efeito sanfona comete: elas não acreditam em uma mudança de estilo de vida. São pessoas que fazem dieta com data pra acabar. Elas estão se alimentando e falam: não tô comendo, mas quando eu chegar na minha meta, eu vou voltar a comer o que eu quiser. Eu tô esperando chegar na minha meta. Só tô esperando chegar na minha meta. Só esperar chegar na minha meta. Elas não adotam um estilo de vida. Então, o que acontece? As pessoas, elas fazem dieta. Uma dieta, geralmente, que tem data pra acabar. E aí, ela em vez de apostar num novo estilo de vida, né? Ela fica apostando numa dieta. Eu até coloquei aqui pra vocês. Em vez de apostar em novos hábitos, né? Uma mente mais saudável, ela só aposta em fazer uma dieta com data pra acabar. Ah, não, eu tô comendo salada, mas já perdi 2 quilos. Vou continuar comendo sopa toda noite até perder meus 10 quilos. Quando eu perder, eu volto à alimentação normal. Aí, o que acontece? Ela volta a ganhar peso. Isso sempre acontece, tá? Eu já fiz uma dieta chamada... Acho que é a primeira vez que eu comento isso aqui no Instagram. Eu fiz uma dieta chamada Dieta do HCG, que é uma dieta que consiste em comer uma quantidade de 500 calorias por dia. Ninguém sobrevive com 500 calorias por dia. Ainda mais uma mulher de 1,60 m, 1,80 m, que nem eu, fazendo musculação todos os dias, né? Então, assim, eu fiz uma dieta do HCG, morria de fome, comia de 500 a 1.000 calorias, mas às vezes bem menos. E aí, o que aconteceu? Eu perdi muito peso, muito. Quando eu consegui emagrecer, o que aconteceu? Vamos ver se vocês adivinham o que aconteceu. Quando eu finalmente perdi meus 9 quilos, estava super feliz que eu perdi 9 quilos, magrinha, bonitinha. O que aconteceu com a Carol depois que terminou a dieta do HCG? Os 9 quilos que eu perdi, eu ganhei 15 de volta. Ó, que bonito. Ganhei 15 de volta. Olha, bacana, né? E aí, o que aconteceu? Tive compulsão alimentar. Exatamente, Thay. Eu tive compulsão alimentar, porque eu fiquei muito restrita, sem comer nada, voltei a comer tudo que eu via pela frente, engordei em dobro. Porque eu não adotei um estilo de vida, eu adotei uma dieta que tinha data pra terminar. Então, assim, de que adianta você querer fazer uma dieta com data pra terminar, tá? Se depois você vai engordar o dobro. Só que a maioria das pessoas, a gente vive numa sociedade tão imediatista, que quer tanto resultado pra ontem, quer tanto ser magra pra ontem, quer tanto colocar um biquíni pra ontem, quer tanto gostar do corpo pra ontem, que a gente apela pra dietas restritas, pra remédio, a gente apela pra qualquer coisa que faça a gente emagrecer. Pra quê? Pra depois voltar a ganhar peso. Então, simplesmente, não adote esse tipo de dieta, não adote esse estilo de vida. Gente, vocês têm que ter um estilo de vida saudável, que é uns hábitos que vocês vão conseguir manter pro resto da vida, tá bom? O quinto erro que a maioria das pessoas comete, e não sabem, uma pessoa que sofre de efeito sanfona, é muita preocupação com detalhes. E o certo seria preocupação com a saúde. Como assim preocupação com detalhes? Muita gente que quer emagrecer, quando ela vive isso, ela fica assim: opa, preciso pesar minha comida. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Putz, 200 gramas de carboidrato. Deixa eu tirar o arroz. Tira. Agora sim. Em vez dela focar em melhorar os hábitos alimentares dela, em vez dela pensar e cuidar da saúde dela, não, ela tá pensando em detalhes que são irrisórios, são assim, insignificantes. Em vez dela focar, preciso fazer exercício físico, preciso comer, descascar mais, desembrulhar menos, evitar industrializado, evitar comer bastante antes de dormir, evitar dormir de barriga cheia para não dar refluxo, para não dar gastrite, beber mais água para poder ter um melhor funcionamento do intestino, do estômago. Além de beber água, preciso
cuidar da minha alimentação todos os dias, comer mais legumes, beber sucos mais naturais em vez de polpa, em vez de suco industrializado, me alimentar bem nos finais de semana, praticar atividade física para ter mais energia, mais disposição, para o meu corpo funcionar melhor. Não! Ela tá preocupada com detalhes, com a quantidade de... Gente, olha só, eu não tô querendo dizer que não é importante a gente não focar no peso da comida, tá? Isso é importante sim, mas quando você tá em outro nível, quando isso não vira paranoia na sua cabeça, tá bom? Porque, exemplo, eu peso a minha comida, mas uma hora eu vou parar. Eu tô pesando só pra poder ter uma noção da quantidade que eu tô colocando no prato, tá? Então, assim, eu não faço isso sempre. Agora eu já tenho mais ou menos uma noção, eu peso só na hora do almoço, tá? Então, assim, para de se preocupar com detalhes bobos. Ah, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui essa embalagem dessa rosquinha sem açúcar. Vamos lá. Informação nutricional. Ah, não posso comer não. Tem amido de milho. Não posso comer, tem amido de milho, não posso. E aí o que acontece com essas pessoas? Meu celular deu carga baixa, gente, foi mal. As pessoas, elas estão preocupadas muito com detalhezinhos insignificantes. Em vez de ela se preocupar em se alimentar bem, em praticar atividade física, ela tá se preocupando com detalhezinhos. Então, passa a você focar com a sua saúde em si, com a sua saúde em geral, e focar menos em detalhes bobos, tá, gente? Então, assim, isso é pra quem tá começando. Não fica muito noiada em pesar comida o tempo inteiro, em ficar 10 horas na academia. Foca só na sua saúde. Não, você precisa, às vezes, é bom você pensar além do emagrecimento. É você começar a pensar também... Exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Na quarta-feira de cinzas do carnaval, que muita gente sabe, eu fui parar no hospital, porque eu fiz uma viagem, eu não tô acostumada a comer... Eu tenho hernia de hiato no estômago, então não tô acostumada a comer hambúrguer, pizza, essas coisas. Na viagem eu comi muito isso, e aí o que aconteceu? Eu passei super mal e fiquei no hospital. E por ficar no hospital, eu fiz um exame com contraste, e a médica falou que talvez... apontou ali que eu tava com um pouco de gordura no fígado. E isso me assustou muito, porque eu já tenho uma alimentação boa. Eu falei, cara, não é possível que eu tô com gordura no fígado. Só que eu lembrei, a médica explicou que era hereditário. Os meus pais têm gordura no fígado. Então, quando eu fiz o exame nessa semana, eu descobri que eu tenho 0 gordura no fígado. Isso me deixou muito feliz. E me deixou mais feliz ainda, porque eu sei que eu tô cuidando bem da minha saúde. Então, gente, eu sei que é muito difícil às vezes a gente parar e pensar na saúde, porque a gente só quer tá bem no espelho. Mas a gente tem que pensar às vezes além do espelho, tá? Pensar na saúde. O 6º erro que muitas pessoas cometem, muitas pessoas que sofrem de efeito sanfona cometem, é gastar tempo e dinheiro com remédios e suplementos. O certo seria entender que suplementos e remédios são ajudantes no processo. Vamos lá que isso é muito importante, tá? Olha só, muita gente, quando tá começando, quer gastar tempo e dinheiro com remédio e suplemento. Gente, suplemento, o nome já fala, suplementar. Ou seja, é você suplementar algo que está em falta. Se você é uma pessoa que come pouca proteína, é vegana, você precisar de um suplemento ali para suplementar essa parte da proteína, é bom, tá bom? Isso é muito bom. E agora, se você é uma pessoa que acha que vai emagrecer só tomando remédio, tem muita gente que parte logo pra anfetamina, pra inibidor de apetite, e acha que ali vai dar a solução dos problemas dela. Por isso que a maioria das pessoas que tomam sibutramina, elas voltam a engordar, tá bom? Elas voltam a ganhar peso, porque a sibutramina, ela não trata, ela mascara a doença, ela mascara o que você tá sentindo. Muita gente, em vez de tratar a raiz emocional, que leva ela a comer as emoções, que leva ela a comer demais, a comer quando tá triste, a comer quando tá mal, em vez de ela tratar essa doença, ela não tá tratando, ela tá tomando um remédio que tá tirando o apetite dela. E aí o que vai acontecer? Ela simplesmente vai parar de tomar o remédio e vai voltar a ganhar peso, tá bom? Então, a sibutramina já foi comprovado que causa efeito rebote. Ela vai emagrecer e você vai voltar a ganhar peso, e às vezes o dobro. Se você tacar isso no Google, você vai descobrir relatos e várias histórias de pessoas que optaram em usar sibutramina e voltaram a ganhar peso. Então, assim, gente, é preciso tomar um pouco de cuidado, tá? Peraí, gente. Infelizmente, quando entra muita gente na live, entra aí, tá vendo? Uma Maria aí, sem noção, mandou uma carinha. Entendo essas coisas. Peraí que a gente rapidinho resolve isso. Pronto. Então, gente, não é muito simples, tá? Então, como eu falei, suplemento e remédio são ajudantes no processo,
tá bom? Não vão tratar, não vão curar vocês. Eu sou uma pessoa que, exemplo, alguém falou do Olistart. O Olistart, ele é um remédio que faz você eliminar gordura, tá? Pelas fezes. O Olistart é um remédio que, ok, ele foi aceito, tá? Pela Anvisa e tudo mais. O único problema é que o Olistart, você tem que levar uma alimentação muito regradinha pra você não ter que parar você não ter que parar no banheiro, né, toda cagada, que isso acontece de verdade, tá, gente? Então, assim, isso não vai acontecer se você manter sua alimentação normal, tá? Você manter sua alimentação boa ali, reguladinha, se alimentando bem, não vai acontecer. Mas se você tomar o Olistart e comer uma pizza, com certeza você vai pro banheiro em seguida, tá bom? Então, é se preocupar e, assim, não gastar dinheiro com suplemento, é você realmente melhorar, tá? A sua alimentação, melhorar suas atividades físicas. E, cara, se você acha que você não tem tempo pra se cuidar agora, você vai ter que procurar tempo pra se cuidar quando você tiver alguma doença ou algum problema sério de saúde, tá? Eu tenho uma amiga que eu sempre enchi o saco dela ela sempre foi, assim, acima do peso, mas eu sempre enchi o saco dela, não por ela ser acima do peso, mas por 2 motivos. Além dela não se gostar, ela tinha muito problema de saúde. E eu enchi o saco dela. E aí ela começou a ter um problema sério de coração. E agora ela tá sendo obrigada a perder peso e arranjar tempo pra praticar atividade física. Uma coisa que ela teria conseguido evitar se ela tivesse partido pra atividade física. Cara, ela tem minha idade, ela tem 26 anos. Então, se ela tivesse partido antes, na hora que eu falei pra atividade física, hoje em dia ela não estaria com tanto problema que ela tá passando hoje, tá bom? Então, galera, em vez de você ficar noiada, achando que você vai ter que gastar tempo e dinheiro com remédio e pra poder emagrecer, não. Isso aí só vai te auxiliar. E não são em todos os casos, são em alguns casos, tá bom? São em alguns casos que vão te auxiliar, beleza? Não, polinato de cromo não funciona, é placebo, isso é mentira, tá? Isso não foi comprovado que tira a vontade de comer doce, isso não existe, tá? De verdade. E o resto, gente, fluoxetina é pra ansiedade. Ah, Carol, mas tira a vontade de comer. Tira a vontade de comer. Também tira a vontade de fazer sexo também, tá? Então você escolhe entre não ter fome ou não ter libido, tá? Que a fluoxetina, ela acaba com a sua libido. Eu já tomei? Não. Eu nunca nem quis tomar porque eu sei que não vale a pena tomar. Ou você acaba com a fome e fica magra, ou você vira oca e não tem vontade de fazer sexo. Então você escolhe o que você quer, beleza? Agora, gente, Olistart, deixa eu ver aqui, Saxenda, que é outro remédio, foram comprovados pela Anvisa e não dão efeito rebote. Eu não partiria, eu só partiria se fosse um caso extremo de obesidade, indicado por um médico, endocrinologista, que não fosse um picareta, que visse seus exames, que tá tudo bem. Pode tomar? Pode. Acompanhamento médico? Com acompanhamento médico. Pra vida toda? Não. Não, porque você vai ficar tomando Olistart até uma hora que seu intestino vai falar assim: ah, já tem um remédio que te faz cagar, né, amiga? Se já tem um remédio que te faz cagar, eu não vou ficar funcionando, querida. Toma Olistart. Aí o seu intestino vai dar uma hora, vai dar um caô e vai parar de funcionar. Só vai funcionar com Olistart. Igual pessoas que são viciadas em supositório para ir ao banheiro. Enche o cu de supositório, literalmente, né? E aí, o que vai acontecer? Uma hora o organismo vai ter se acostumado com o supositório. E aí, quando ele se acostumar com o supositório, o que vai acontecer? Vai parar de funcionar. Sibutramina é um outro remédio. Um remédio que causa dependência. Sibutramina é um remédio, vai te tirar a fome. E uma hora não vai mais fazer efeito. Você vai querer tomar 2, 3, 4. E aí, quando você parar, você vai ter muita fome. O que vai acontecer? Você vai querer voltar a tomar sibutramina. Então, causa uma dependência química. Então, gente, tudo isso que eu tô falando pra vocês é assim, dá pra fazer sem remédio? Dá. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Tem que mudar o comportamento? Tem. Tem que mudar os hábitos? Tem. Vai acontecer da noite pro dia? Não. Então você tem 2 opções. Ou você aceita os fatos, tá? Tenta sozinha, tenta mudando os hábitos, não voltando aos velhos comportamentos. Ou você vai continuar tentando com remédio, com dieta maluca, seguindo blogueira que tá trincada, mas ciente de bomba. Cara, você tem várias opções na sua vida. Só que ninguém pensa na saúde. Pensa só em quê? Cara, quero logo emagrecer. Tá bom? Eu tenho amigas que perderam peso. Mas depois estão o quê? Estão todas ferradas aí de exame. Colesterol alto, o colesterol bom tá ruim e o ruim tá lá em cima, tá? Tá com a glicose alta, tá sem ferro, tá fraca. Então, gente, eu acho que assim, vamos pensar mais na nossa saúde também. Eu fiquei tão feliz quando eu vi os meus exames, maravilhosos. Eu não tenho 0 problema de saúde. Pra não dizer que eu não tenho problema de saúde,
Eu tenho ainda dor no joelho, por causa da minha condromalácia, tá? Eu tô botando gelo todo dia, mas agora que eu tô perdendo peso, voltou a melhorar o meu joelho, tá bom? Gente, não adianta querer emagrecer e continuar mantendo os velhos hábitos, tá bom? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Grava essa frase na sua cabeça. Tente ser 1% melhor a cada dia. Cara, hoje não deu, fiquei fora, não levei comida, comi salgado no meio da rua. Beleza, amanhã é um novo dia. Bora, 1% melhor a cada dia. Comeu salgado, vai chegar em casa e vai comer mais pão? Não. Vai comer uma salada, vai comer um bife com ovo, vai comer um arrozinho integral com frango, entendeu? Não jacar na próxima refeição. Dar continuidade, não recomeçar. Dar continuidade ao processo. Recomeçar é cansativo. Cansa, desmotiva, você fica chateada. Continua, dá continuidade. Não precisa falar pra você recomeçar. Não precisa esperar segunda-feira. Começa agora, começa já. Pensa em você, na sua saúde. Pensa também na saúde da sua família, do seu pai, da sua mãe, quem você gosta e que você quer ver saudável. Isso tudo é muito importante, tá?